Paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu gostaria de compartilhar hoje, juntamente convosco, o texto da palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1 também, de versículo 17. Que diz assim, na sua Bíblia também, se puder me acompanhar. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? No versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Palavra muito poderosa. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedorias de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Irmãos, nós hoje estamos ouvindo muitas vozes. Se tem muitos recursos de comunicação, pela televisão, internet, rádio, livros. Paulo também viveu um momento em que as pessoas prezavam, na sua época, pela influência da cultura heleniquista, ou helênica, melhor, a cultura grega, que foi absorvida pelos romanos. A cultura grega baseava na filosofia. Grandes homens daquela época, filósofos, intelectuais, buscavam respostas às coisas. Nas praças ali eles tentavam convencer seus pensamentos estavam corretos. Então buscava-se uma eloquência, uma persuasão. É persuasão. O que é uma persuasão? Sabedoria de palavras, jogo de palavras, uma estratégia de comunicação, né? Pessoas começam a argumentar e usar a lógica. Com isso tenta influenciar as pessoas. Hoje, a comunicação em geral, ela tenta persuadir você a fazer algo, a comprar alguma coisa, a mudar o pensamento, a aceitar um ideal, isso político, econômico, ou até nos seus relacionamentos. Só que Paulo diz que
O evangelho que ele pregava não consistia em tentar convencer você com argumentos lógicos. Porque tudo que é lógico pode fazer sentido, mas não quer dizer que está correto. Porque muitas coisas não são lógicas. Posso dizer que você, se você pegar algo doce e misturar com algo doce, né? Qual que é a lógica? Vai dar algo muito mais doce. Um sabor meio termo. Mas a ciência prova, por exemplo, que se você pegar dois materiais totalmente diferentes, como o cloro e o sódio, o cloro é terrível, o sódio pior ainda, dois elementos venenosos, tóxicos para o nosso corpo. E de alguma maneira a natureza faz com que seus átomos se juntem e formem uma molécula de cloreto de sódio. E o cloreto de sódio nós consumimos todos os dias, que é o nosso chamado sal. Olha só que algo aconteceu, mas é ilógico. Duas substâncias tóxicas formam um alimento para o nosso corpo, que nos dá sabor, bom ao nosso paladar. Coloca ele puro na sua língua, você vai ver o que acontece. Enche sua língua de cloro, ou senão depois você pega sódio para ver. Não faça isso. Mas se você fizesse isso, ia ter um grande prejuízo. Não aconselho a fazer isso de maneira nenhuma. As coisas de Deus também não estão dentro da lógica que nós entendemos. Porque a palavra de persuasão, ela não convence o homem. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do pecado, do juízo. É preciso o poder de Deus para que o homem seja convencido. Por isso aquele povo tinha dificuldade de entender as coisas de Deus. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Loucura. A palavra de Deus era loucura para os que perecem. Loucura é um distúrbio. A pessoa está, fugiu o controle da razão. Um afastamento mental muito grande, prolongado até, do que é normal, da normalidade dos métodos habituais, pensar, de sentir, de agir de todo mundo. O camarada está totalmente alienado da realidade. Não consegue voltar. Os pensamentos não conseguem se encadear. Deixa louco. Olha só como nós, o Evangelho era visto pelos gregos, por aqueles que detinham a sabedoria, o que achavam que tinham, na maneira humana. E Deus fala, porque está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilei a inteligência dos inteligentes. Os gregos estavam envaidecidos porque eles tinham sabedoria, eram instruídos, tinham muito juízo, bom senso. E porque eram inteligentes, a inteligência, a pessoa tem muitas informações, tem facilidade de compreender as coisas, resolver problemas complexos, conflitos. Eles achavam que tinham tudo isso, mas Deus então agora nesse momento, ele disse, eu aniquilarei. Ele quebra a soberba do homem. E pergunta, onde está o sábio, onde está o escriba? Onde está o pensador, o inquiridor, o questionador desse século? Porventura Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo?
Tornou louco. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, está em Isaías 55, 9. E visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Na sabedoria de Deus ninguém estava encontrando Deus. Esses sábios daquela época não estavam encontrando Deus. A resposta não era Deus para eles. Eles buscavam outras respostas. Nós vemos aqui uma leitura que eu gostaria de fazer. Em Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos fala claramente que a natureza, o céu, a terra, as estrelas, o sol, a lua, sabedoria, como essas coisas foram formadas, como foram colocadas em seus devidos lugares, elas indicavam a existência de Deus. Coisa que eles não queriam aceitar. Nós vemos claramente na Bíblia aí, versículo 22, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os tempos do apóstolo, o Império Romano, ele era grandemente influenciado pela cultura e mitologia grega. Porque os deuses gregos, segundo os gregos, eles se adaptavam às culturas, importavam que sejam adorados. Então, o deus grego podia ser romano, podia ser quem quisesse que adotasse aquele deus. E eles acreditaram durante séculos na existência de várias entidades com poderes específicos. A sabedoria grega, a religião grega, cultura helenista, que agora também é absorvida por cultura romana. Haviam vários deuses. Era um deus Mercúrio, né? Nome romano. Outro deus era Ares, era o nome grego. Né? Cada um era da guerra, o outro mandava só no mar. Né? Poseidon, aquele que aparece lá com garfo tridente, rabo de peixe, mandava no mar. Outros mandava Zeus, né? Chamado de Júpiter pelos romanos. Ele tinha o poder do raio, do céu, né? Controle da natureza. Um era o deus do Hades, do mundo dos mortos, do submundo. Cada um no seu território. Zeus, que era considerado o grande, pai de todos, mas não era o criador. Havia outros deuses anteriores a ele, né? Eles viviam sua vida prazerosa no Olimpo, faziam fofocas, conflitos, desavenças, brigavam entre si, estavam preocupados com as suas prioridades, seu luxo. Não tinha muito tempo para os homens. Para ser atendido por um Deus, você tinha que fazer uma coisa muito especial, que atraísse a sua atenção, para obter algum favor. Viviam uma guerra,
Zeus, por exemplo, matou o pai dele lá, como diz aquela cultura esquisita para nós, né? Matava o próprio pai, né? Matavam entre si os irmãos, guerreando pelo poder. Imagine a miséria e o sofrimento que estava passando o povo, eles nem ligavam, Deus nem ligavam para isso. E o povo aceitava isso. Ah, meu Deus, não olha para mim, né? Totalmente oposto. Agora, de repente, vem falar de Jesus, Filho de Deus, que veio para fazer a vontade do Pai. Os deuses brigavam com os pais, agora esse veio para fazer a vontade do Pai, submisso, buscando unicamente a glória do seu Senhor, do seu Deus, né? Esse Deus que criou os céus e a terra, agora é um Deus que criou todas as coisas. Era um panteão de Deus, agora passa a ser um só, criador de todas as coisas. Santo, imaculado, que não se envolvia naquelas prostituições dos seus deuses helenistas, né? Coisas podres, né? Principalmente Zeus, né? Que era o maior de todos, se envolvia com mulheres, se envolvia com deuses. Não, agora vem um Deus santo e puro, que se submete humildemente. Seus deuses estavam preocupados em manter a sua glória, manter o seu poder e o seu território. Agora não, Jesus vem, desce do céu, é o Filho do Criador Todo-Poderoso, desce do céu e morre numa cruz, né? Toma as dores humanas, né? Se encarna em forma de homem para ser humilhado, ignorado, desprezado. Olha só a diferença. Os gregos não conseguiam entender esse tipo de coisa, não conseguiam entender isso. E agora, os judeus pedem sinal, era escândalo para eles. Eles queriam que Jesus mostrasse alguma coisa diferente, algum sinal no céu, algo que pudesse dizer que ele era realmente divino. Eles não conseguiam aceitar que um homem que tinha uma simples profissão, que não nasceu no palácio, eles acreditavam realmente que Jesus era da linhagem real, e Jesus era mesmo. Só que a linhagem real não era dominante na época. Apesar que as profecias falam com o Messias, né? Ele viria montado num jumentinho, como falam muitas profecias em Isaías, né? Que nascia em Belém. Os sacerdotes sabiam disso, porque quando Herodes perguntou de onde viria o Cristo, eles falaram de Belém, na Galileia, gentios. Mas não queriam divulgar isso. Isso não era interessante para ele, porque os sacerdotes da época estavam preocupados com o poder. O que eles queriam era que um libertador viesse subjugar Roma e pudesse levar a nação ao estado que estava no tempo do rei Davi. Então Jesus teria que vir como um guerreiro, né? Um exército. E, na verdade, ele virá, mas não agora, sim na consumação do século. Porque aqueles judeus não estavam preocupados com nada espiritual, a ser com material. A Bíblia fala que chegaram alguns homens para Jesus e perguntaram: olha, João Batista nos enviou para perguntar se és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro. Na mesma hora Jesus responde: olha, ele cura muitos enfermos na frente dele, e males e espíritos malignos são expulsos, e dá vista a muitos cegos. Jesus diz novamente: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, assim, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Eram esses sinais que eles não queriam ver. E ele fala: ai de ti que fizeram
há muito teriam se arrependido em saco e em cinza. Olha a cegueira que estava. O povo envenenado, porque provavelmente os sacerdotes só pregavam aquilo que lhes interessava, que era o crescimento do reino, e mostraram um Jesus dominador. Apesar a palavra, várias e repetidas vezes palavra, eu não tinha beleza alguma para o desejar, eu viria montado num jumentinho, nasceria em Belém. Mas para nós, os que cremos, como diz a palavra aqui, no versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz claramente, nós podemos ler, que Miqueias 5:2 diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, que tu sairás e governarás o guia, né, de Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isaías 9, versículo 6, porque um menino nasceu, um filho se deu, principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A palavra de Deus fala sobre Jesus. E diz mais em Colossenses, no versículo 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus. É Deus. Sempre será eternamente Deus. E a Bíblia considera o testemunho de duas pessoas verdadeiras. Nós vemos aqui em Lucas 9, no versículo 35. Olha só. Saiu uma nuvem de uma voz que dizia: Eis o meu amado filho, a ele ouvi. Olha Deus falando, dando testemunho de Jesus. E Mateus confirma dizendo: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, a quem me compraz. Em quem me compraz? Em quem eu tenho prazer? Deus falou isso. E o testemunho de Deus é verdadeiro. Ele diz aqui também na palavra dele: que isso se cumpriu em Marcos 10:34, escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, e o matarão ao terceiro dia ressuscitará. Porque os judeus pediam um sinal, ele disse: não vai ser dado o sinal não ser do profeta Jonas. Olha só. Ele ressuscitou. Muitos pensadores, muitos líderes revolucionários morreram. Mas só Jesus ressuscitou. Poder de Deus. E a Bíblia diz que, porquanto em um determinado dia há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, Cristo. E disso, Deus deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. É esse o Jesus que rejeitaram. Ele mesmo afirma: saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez eu saio do mundo e volto para o Pai.
Ele mesmo diz também, tudo para o meu Pai for entregue. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem Ele o quiser revelar. Você conhece o Pai? Alguém perguntou, Felipe perguntou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus fala, estou tanto tempo convosco, Felipe. Quem vê a mim, vê ao Pai. Olha só quem é Jesus. Perfeita manifestação da glória, do resplendor da glória de Deus. Às vezes as pessoas querem ver trovão, relâmpago, terremoto. Jesus é a manifestação da plenitude da glória de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. E a palavra diz aqui em João, 1 João, você pode acompanhar. O Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Essa promessa é para você que crê. Essa promessa é para você que ainda não aceitou o Senhor, mas está ouvindo essa mensagem, está crendo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, já não é mais criatura, mas filhos. O filho tem direito a coisas que ainda não sabemos na plenitude. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O poder de Deus abrange todas as coisas, o poder de Cristo abrange todas as coisas. Muitas coisas que nem a ciência pode explicar. Em Cristo está a plenitude, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo falando aqui em Atos 17, 28. Assim, segundo Coríntios, versículo 5, 16, diz, e daqui em diante a ninguém conhecemos, segundo a carne, e ainda também que tenhamos conhecendo a Cristo Jesus, segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais deste modo, que agora Jesus assumiu a direita do Pai. E porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Creia nessas palavras. Sabedoria de Deus ou loucura dos homens. Seja sábio. Escolha a sabedoria de Deus, Jesus Cristo. Amém. Agradeço a todos.